Oi gente, eu sou a Karen e o vídeo de hoje é vídeo de leituras de novembro e dezembro de 2023. Antes da gente começar, porque eu tenho muitas coisas legais para falar e também outras não tão legais sobre os livros que eu li, né? Porque eu estava numa onda muito boa de leitura e de repente, uau, pum, né? Tipo isso. Mas antes de eu começar a explicar sobre tudo isso, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas, tá bom? Compartilhe com seus amigos. Na descrição do vídeo também vou deixar os links das minhas redes sociais. O Scooby, que minhas metas e leituras são sempre atualizadas. O Instagram do blog, que é do blog do canal, né? O link do blog. O Twitter, eu sempre sou ativa nessas redes, você pode estar me acompanhando por elas, tá bom? Então vamos lá, gente. Tem muitas coisas para falar. Né? Como eu posso explicar? Vamos começar por vergonha. Sim, vergonha. Gente, vergonha foi um livro vergonhoso para mim, né? Porque eu não gostei do livro. Assim, o livro eu dei uma nota ok para ele, eu dei Amor Perfeito, que é bom, não é um livro ruim, mas eu acho que ele tem muitas partes problemáticas. Eu li ele no Kindle, então ele não tem ele físico aqui. Então, assim, eu acho que ele tem algumas partes problemáticas mais pro final do livro. E algumas coisas que ficaram repetitivas na narrativa me incomodou, como a perseguição do ex-marido em relação à protagonista, que ela ainda nem tinha se divorciado, mas eles iriam se divorciar. E ele ficou perseguindo ela de uma forma muito absurda, sabe? Depois de tudo que ele fez de muito absurdo pra ela. Então, no final, né, ela e o protagonista, que eu não lembro agora no momento o nome, eles realmente se acertam, né? Só que, eu não sei, algumas coisas aconteceram lá nos últimos capítulos que eu achei que foi muita forçação de barra da escritora. Achei discrepante em relação à história do enredo, do que a gente leu nos outros capítulos. Então eu não curti muito, não foi uma leitura tão agradável, não foi o meu primeiro contato com a Brittany, que é a escritora, não gostei. Vou tentar outras leituras que já me falaram que são boas, mas o Vergonha não gostei, tanto assim. Mas eu não posso dizer que o livro é ruim, o livro ganhou o selo bom, Amor Perfeito. O outro livro é O Paciente, eu já me desfiz do livro, por isso estou colocando a capinha dele aqui. Eu recebi ele na caixinha Scooby, e ele tinha toda uma proposta de terror e tal. O livro foi muito bem até o plot twist, mas depois do plot twist eu senti que o escritor se perdeu. E o resto da história ficou horrível, horrível. E você tem a sensação de que o mal sempre ganha. É uma situação muito esquisita, sabe? E não gostei do livro. Achei muito problemática o resto do desenvolvimento do livro, tá? E de muita coisa ficou mal explicada, porque ele, de última hora, ele decidiu colocar coisas muito sobrenaturais que não estavam antes, mas que não tinha explicação, ele não explicou. Então, assim, mesmo que você opte por colocar isso no seu livro, você tem que explicar, sabe, o porquê. E por que as coisas aconteceram, por que aquele bicho estava naquela casa, e por que ele foi atrás do garotinho e não dos adultos, sendo que no lugar lá, no sanatório, ele estava indo atrás dos adultos. Então, assim, é meio estranho, sabe? Eu não gostei, eu dei a pior nota que eu poderia. Não dei a pior nota que eu poderia. Eu dei Margarida, que é regular. Regular por quê? Até o plot twist foi ok, depois desandou. Então eu não posso dizer que o livro todo é ruim, mas ele não é satisfatório, então ele recebeu a nota regular, tá? Selo Margarida. E não, eu não indico a leitura, tá? Então vamos pelos outros livros. Eu li Os 12 Trabalhos de Hércules. Esse foi incrível, gente. Incrível, 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 muito incrível. É um livro de contos do Hercule Poirot. Ele tá decidindo entrar na aposentadoria, então ele resolve pegar 12 casos que se assemelhem com os 12 trabalhos de Hércules, que é quem tem o nome parecido com ele dentro da história grega, né? E aí, o semideus, né? Filho de Zeus.
E aí ele pega alguns 12 trabalhos, e aí cada trabalho é um conto. E alguns deles acabam se relacionando entre si, o que é bem legal. E eles são muito bons. E um conto vai ficando melhor que o outro. Então o livro é incrível. Eu achei que eu não ia gostar tanto por ser essa vibe de contos, mas, gente, impressionou. Impressionou muito mesmo a mim. Inclusive, o final tem um arremate muito, muito bom. E eu gostei demais, eu favoritei ele, sendo cerejeira, excelente, mais o Tulipa, favoritadíssimo. Gostei demais. Agatha Christie me surpreendendo, como sempre. Essa foi outra leitura maravilhosa, maravilhosa. Eu marquei bastante, gente. Aqui eu tanto marquei. Gente, esse livro, meu Deus. O que foi esse livro? Sabe, ele conta a história de refugiados de Israel, mas a gente foca no povo da Palestina, não foca no povo de Israel, mas é dentro do território de Israel, né, na faixa de Gaza. Então a gente tem uma breve contextualização da guerra, de como a faixa de Gaza foi criada e de como os palestinos acabaram parando lá, tudo na perspectiva da Palestina. Mas o que foca é realmente, não é nos aspectos políticos e não nos aspectos da guerra, e sim como o povo vive. E eu, quando eu digo povo, eu digo o povo mesmo, os civis, as pessoas que não estão dentro dessa guerra, que não se importam com essa guerra, que só querem viver suas vidas. Então, a gente vê o retrato de uma família e a gente acompanha umas 2 ou 3 gerações dessa família. E é muito bom, gente, é muito, muito bom. Ele tem alguns elementos árabes e alguns elementos também da cultura árabe. Inclusive, eu reconheci algumas coisas aqui que eu leio dentro das Mil e Uma Noites. Então, assim, pra mim foi super ok. Tem algumas montadas de fantasia também e de sobrenatural, de coisas que eles acreditam. Mas eu gostei demais, gente, demais mesmo. Me surpreendeu. Foi favoritado ser o Tulipa. E também eu dei cerejeira, excelente. O livro foi excelente mesmo, super indico a leitura. Se você gosta dessa temática de refugiados e quer conhecer a realidade de outro povo, sabe, o dia a dia do outro povo. E a gente tem um retrato mais para trás e puxando para os dias atuais. Então é muito contexto, tem muito contexto histórico aqui, é muito bom mesmo, eu super indico. E vamos falar dos clássicos, né? Capitães da Areia foi o clássico que eu li em novembro. E, gente, muito bom, muito bom. Eu não sabia se eu ia gostar ou não de um livro de Jorge Amado. Eu sei que ele é um escritor muito famoso, a gente tem até uma casa dedicada a ele em Ilhéus. Então, assim, a gente tem reconhecimento mesmo dentro do Brasil para ele e fora do Brasil também. E esse livro me impressionou bastante, porque depois eu fiz alguns estudos, né, algumas pesquisas, e eu descobri que depois que ele foi lançado, queimaram ele. Queimaram ele, gente. E aí o Jorge Amado precisou passar um tempo exilado, porque as pessoas não tinham gostado do livro. Porque o livro, ele não fala só sobre os meninos abandonados de Salvador, sabe? Que viviam na rua mesmo, sabe? Não fala só dessas crianças, mas também fala de um retrato social muito forte em relação à falta de apoio que o governo dá para as pessoas que estão na rua, para sabe, ajudar elas a terem outras opções de vida. Então a gente vê todo o dia a dia de crianças órfãs, ou muitas vezes crianças que fugiram de casa por maus tratos ou outras situações extremas, e que fugiram de reformatórios e orfanatos, e que estão tentando sobreviver nas ruas. Então, assim, claro, eles são ladrões, eles cometem roubos mais planejados, sabe? Não apenas no impulso da necessidade de comer e tal. Mas, assim, tem todo um outro contexto. Também tem o contexto da época que a varíola atingiu Salvador. E assim, o retrato histórico é impressionante, sabe? Então, esse livro impactou muito quando ele foi publicado. Impacta até hoje, né? E eu super indico a leitura dele. É impressionante. Eu dei o selo cerejeira pra ele. Ele é um excelente livro. Se você nunca leu nada de Jorge Amado, eu super indico que você comece por Capitães da Areia, porque eu acho que você vai se surpreender tanto quanto eu me surpreendi. O clássico do mês de dezembro foi Fahrenheit 451, já gravei resenha. Na verdade, a maioria desses livros que eu tô falando nesse vídeo já saiu resenha aqui no canal ou no blog. E
É um outro livro incrível, 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 que a gente tem um retrato de uma realidade distópica, mas que, se você olhar como a população tem lidado com as tecnologias e tal, super possível. Então são denúncias de talvez um possível futuro para que isso não aconteça, sabe? Para que a gente não chegue ao momento de ter que encarar essas situações. Eu gostei demais. O Guy, ele se torna um rebelde sem saber como ser rebelde, sem ter instrução para isso, comete muitos erros, mas no fim das contas ele começa a ter algumas opiniões próprias, e isso é muito legal de ver. E como ele percebe que nem a esposa dele apoia ele, pra ele isso não é importante o que ele acredita. Gente, o livro é incrível, incrível, incrível mesmo. Super indico, se você nunca leu Fahrenheit, tem todo um contexto de queima de livros, de controle de informações, controle do governo em relação às informações. Então as pessoas são muito alienadas e o Guy tá tentando sair disso tudo e é muito difícil para ele. E o livro é incrível. E esse foi o último livro que eu li, né, em dezembro, porque eu me mudei em dezembro, então rolou muitas confusões. Montei tudo para vocês no vlog de leitura de dezembro, que foi meio flopadinho, né, por causa da minha mudança, mas graças a Deus consegui me mudar, né. Então, gente, foram essas as leituras nos meses de novembro e dezembro. Infelizmente eu tive leituras bem ruins, né, no meio desses meses, mas eu tive outras leituras maravilhosas, o que me deixou muito feliz. Me conte nos comentários se você já leu algum desses livros, se você tem vontade de ler, eu quero saber. Tchau e até o próximo vídeo.